Antes de iniciar nossa aula, gostaria de pedir a todos e a todas que nos acompanham nas nossas aulas de Direito, para que fizesse sua inscrição no nosso canal, que deixasse seu like, que fizesse comentários, para que em cima dos comentários nós possamos melhorar o conteúdo da aula, tá? Iniciemos nossas aulas. Continuando com as nossas aulas de Direito Penal, tá? Em nossa última aula nós falamos da facilitação ao contrabando ou descaminho e da prevaricação própria e imprópria, prevista nos artigos 318 e 319 e 318, 319, 319A do Código Penal. Hoje nós tentaremos falar da condescendência criminosa, da advocacia administrativa e da violência arbitrária. Iniciemos com o crime de condescendência criminosa, que está previsto no artigo 320 do Código Penal. O artigo 320 do Código Penal diz que deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente, tem pena de detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. A condescendência criminosa, ela está prevista no Código Penal brasileiro, mais especificamente no seu artigo 320. Neste artigo, ela prevê como conduta delitiva deixar o funcionário por não responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou quando lhe faltar a competência para não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. A sanção penal prevista é de detenção, que vem de 15 dias a 1 mês, alternadamente com multa, né? Numa análise preliminar, nota-se que o tipo penal é uma espécie de prevaricação privilegiada, pois a principal justificativa da conduta delitiva é o sentimento do autor dos fatos, bem como a sua omissão no que se refere à responsabilidade de subalternos. Não é sem motivo que a finalidade penal seja aí a regularidade administrativa, haja vista que o funcionário público ele deve obedecer às normas e princípios que regem a administração pública e que disciplinam as suas respectivas funções, exigindo-se dos que fazem parte da função pública que os seus superiores eles promovam a responsabilidade daqueles que as infringem as suas próprias responsabilidades. E o dispositivo, ele tenta evitar a dissimulação e a ocultação das faltas praticadas pelos seus subordinados ou os funcionários, né? Pelos seus funcionários, né? O funcionário público, ele não pode deixar de ser responsabilizado criminalmente por este fato, uma vez que a administração pública, ela busca, por meio das normas disciplinares e que estão previstas em seus estatutos, certo? Nos quais eles regulamentam o desenvolvimento
da atividade administrativa, de forma que, se todo funcionário superior se alvoroçar, certo? Ou se alvoroce no direito de responsabilizar ou não seu subordinado pelos fatos praticados, tal conduta traria aí um sério transtorno ao desempenho da própria função pública, uma vez que serviria de estímulo para todos os funcionários subordinados, para que estes desrespeitem ou para que eles desrespeitassem a disciplina da administração pública. Neste crime, o sujeito ativo do delito somente pode ser o funcionário público, aquele que possui a posição hierárquica superior à do infrator, o que não deixa de ser possível também aí a participação de um não funcionário, através de mediante induzimento, de uma forma de induzir, ou uma forma de instigar, uma forma de instigação, né? O sujeito passivo é sempre o Estado, ou seja, a União, o Estado, o município, as autarquias e entidades paraestatais, bem como qualquer entidade de direito público, enquanto titular e responsável pela administração pública. A delimitação da conduta delitiva, elas são duas. A primeira é a de deixar de responsabilizar o subordinado que cometeu a infração no exercício do cargo. A segunda é a de não levar ao conhecimento da autoridade competente quando lhe faltar competência. E, além do mais, ambas as condutas, elas são omissivas próprias, que têm como pressuposto a prática de uma infração penal ou administrativa pelo funcionário no desempenho de suas funções, ou seja, deixar de responsabilizar, o que significa dizer de não apurar o fato cometido pelo subordinado que cometeu a infração ou não lhe aplicar a sanção adequada e que seja dentro da esfera da sua competência. Tá? Na segunda hipótese, o funcionário não sendo competente para efetuar a responsabilidade do subordinado pela a falta cometida, não dá ali a devida notícia à autoridade competente. Tá? As condutas praticadas pelo funcionário subordinado, fora do exercício do cargo que ocupa, ainda que configure falta disciplinar, não vai alcançar o tipo penal previsto neste artigo. Ou seja, elas são atípicas se for cometidas, certo, fora do exercício do cargo que ocupa. O que devemos entender é que o referido artigo ele trata da responsabilidade penal quando a falta do subalterno ocorrer dentro de sua função pública e que a omissão seja dolosa, consciente, e que o funcionário agiu com a vontade livre de omitir-se no exercício do cargo ou por sentimento pessoal. Que no caso de interesse pessoal, quando for o caso de interesse pessoal, comete aí o funcionário público o crime de prevaricação, né? E caso seja para obter vantagem indevida, a pedido de alguém, ele poderá realizar o tipo penal de corrupção passiva. O elemento subjetivo do tipo penal, em primeiro momento, é o dolo, ou seja, a vontade livre e consciente de cometer a conduta omissiva. O segundo momento está na indulgência, deixar de agir e tolerar o ilícito penal.
O crime ele vai se consumir com a omissão quando o sujeito ativo ele tomar o conhecimento do fato de sua autoria, não tomou ou promoveu de imediato a responsabilidade do infrator ou comunica o fato à autoridade competente se não lhe tiver a atribuição para fazer. Em resumo, o legislador ele impõe aí ao agente público como conduta ética, ele visando a atingir a finalidade última do Estado, ou seja, que é a de alcançar a consecução do bem comum, não importando a esfera de poder, e no caso da omissão, impõe a tipificação do crime de condescendência criminosa, ou seja, tipificação que tem o intuito de punir o agente público na esfera da moralidade administrativa como medida preventiva que visa a impedir a ocorrência do crime ou de um crime da espécie. Bom, da advocacia administrativa prevista no artigo 321. Diz o artigo 321, patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário, tem pena de detenção de 1 a 3 meses ou multa. No seu parágrafo único, ele diz: se o interesse é ilegítimo, a pena é de detenção de 3 meses a 1 ano, além da multa. Bom, de acordo com a norma penal, o funcionário que direta ou indiretamente patrocina interesse privado, administração pública, e que se comprometam com o regular interesse da administração pública, né? Esta norma penal, ela tem por finalidade evitar que condutas tidas como insatisfatórias por parte do funcionário público sejam capazes de comprometer a regular observância dos fatores que de interesse ao cumprimento dos deveres institucionais da administração pública. No caso do crime da advocacia administrativa, previsto no artigo 321 do Código Penal, a norma visa a coibir práticas imorais, ilegais e inconstitucionais, as quais os agentes públicos estão impedidos de patrocinar direta ou indiretamente ao interesse privado e perante a administração pública, valendo, neste caso, da qualidade do cargo que exerce. Devemos observar, no entanto, que a palavra advocacia não faz qualquer relação com o crime praticado por advogado, e sim ele se relaciona com qualquer vantagem patrocinada em prol do interesse privado. O elemento do tipo penal consiste na conduta proibitiva do funcionário público em patrocinar o interesse de outrem. O sujeito ativo do delito é o funcionário público, e por ser um crime próprio, admite-se a participação de particular, se houver o induzimento, a instigação ou auxílio de terceiros. O sujeito passível é sempre o Estado e sua administração em sentido amplo, né? A conduta, ela se caracteriza como omissiva, seja pela omissão imprópria,
que é quando o agente titular do direito de agir, ele deixar de atuar e passe a defender o interesse alheio de ordem privada. O melhor exemplo que se tem desse tipo de crime é quando um próprio oficial de justiça ele deixa de cumprir o mandato por interesse próprio ou alheio. O que nesse caso e neste momento ele está ali colaborando com a extinção da punibilidade do réu. Tá? O elemento subjetivo presente é o dolo, ou seja, a vontade livre e consciente e específica e consciente de patrocinar interesse privado junto à administração pública. Sua consumação se dá com o simples patrocínio pelo funcionário público, no interesse privado ou alheio, independentemente da efetiva obtenção do benefício ao particular. O crime ele se caracteriza com a consumação antecipada ou pelo resultado obtido. A pena ela é aumentada, certo? Quando o sujeito ativo tiver interesse legítimo, conforme previsto lá no parágrafo único do artigo 321. Bom, da ação penal ela é pública incondicionada, tá? No caso da competência, ela será dos juizados especiais criminais, por se tratar de um crime de menor potencial ofensivo, devendo se aplicar o artigo 61 da Lei 9.099, sendo possível a aplicação do Instituto da Transação Penal, no artigo 76, e se a pena não for superior a 1 ano, ela poderá ser aplicada a suspensão condicional do processo, previsto no artigo 89 da Lei 9.099. Da violência arbitrária, prevista no artigo 322 do Código Penal. Diz o artigo 322 do Código Penal que praticar violência no exercício de função ou a pretexto de exercê-la tem pena de detenção de 6 meses a 3 anos, além da pena correspondente à violência. O crime de violência arbitrária diz respeito à agressão praticada pelo servidor público a pretexto, certo? E no exercício das próprias funções, visto que a moralidade de abuso de autoridade contra a integridade física está prevista lá na Lei 4.898, no qual se refere a tal conduta, ou seja, a conduta da agressão física, certo? No exercício da função, né? Pelo dispositivo do 322, o delito de violência arbitrária é um tipo penal que tutela o bem jurídico da administração pública, no que diz respeito à moralidade de seus serviços e à proteção, além da integridade física, tendo como objeto material do delito o administrado submetido ao poder estatal contra quem pratica a violência ilegal e que seja praticada pelo funcionário público. O sujeito é o funcionário público, admitindo-se a coautoria de um particular, e o sujeito passivo é sempre o que sofre a violência arbitrária. Se admite com a autoria, porque pode haver, certo, indução, coação para que se cometa a tal infração. Tá? O sujeito passivo é sempre aquele que sofrer a violência arbitrária. O núcleo penal é o verbo praticar, através do ato de exercer ou cometer. E a violência se estende às vias de fato também pela lesão corporal, pela via de fato, pela lesão corporal
ou até do homicídio, não abrangidos pela categoria de todos esses delitos. Ele não abrange a categoria aí da defesa ou o estrito cumprimento do dever legal. Ressalta-se que a violência ela deva ser praticada no exercício das funções. O elemento subjetivo é o dolo, consistente na vontade consciente de abusar da autoridade no exercício da função. O delito pode ser praticado por omissão imprópria, quando o agente dolosamente e podendo não fizer para impedir a prática do delito. O bem jurídico tutelado seria o normal, seria o funcionamento da administração pública e a garantia da integridade física das pessoas. O objeto material do delito é a administração pública, contra o qual se pratica a violência ilegal e que seja praticada pelo funcionário público. O sujeito ativo do crime é o funcionário público ou a autoridade na qual se dá o crime. O sujeito passivo é o Estado ou qualquer pessoa que é atingida pelo abuso. O núcleo penal está no verbo aí praticar, tendo como elemento subjetivo a vontade de abusar do poder, que esse poder é um poder em que o agente tem em nome do Estado. Vamos ficar por aqui, já demanda mais de 20 minutos de aula. Vamos ficar por aqui. Falamos hoje do artigo 320 ao 322 do Código Penal. Em nossa próxima aula, nós tentaremos falar do abandono de função, do exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado, da violação do sigilo funcional, previstos nos artigos 323 ao 325 do Código Penal. Obrigado a todos e a todas, e espero contar com todos vocês nas nossas próximas aulas. Tá? Obrigado mais uma vez, e repito e peço novamente, façam sua inscrição, me ajudem com o desenvolvimento do canal. Obrigado e até a próxima aula.